Bem-vindo, obrigado aí pela presença de todo mundo. Enfim, a gente vai dar início agora que estamos todos aqui, a palestra Os Benefícios do Energy Plus, ferramenta para projetos eficientes e sustentáveis, com o professor e engenheiro Cícero Lopes. Antes até de passar a palavra ao Cícero, eu vou fazer alguns comentários. O primeiro, eu quiser me apresentar, meu nome é Marcelo Bezerra, sou professor da PUC Rio de Janeiro, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, atualmente coordenador de graduação e também coordeno diversos cursos aqui da educação continuada na PUC na área de arquitetura. E nós estamos em um movimento de novos cursos e eventos na área de arquitetura, entre os quais esse daqui se encaixa. A partir de agora, quer dizer, a palestra já está sendo gravada e será disponibilizada nos canais de comunicação da CCE. Logo, quem não quiser aparecer deve fechar a câmera. Mas é capaz do Cícero também, por outro lado, pedir que vocês apareçam para ele poder vê-los e vê-las. Mas fiquem à vontade, enfim, a questão da gravação. Também é importante avisar que os interessados em receber o certificado de participação, que além da inscrição, vocês devem colocar o nome completo no chat quando o evento estiver próximo à conclusão. Agora, em relação a esse certificado, ele vai automaticamente para o e-mail de vocês, então ele será enviado por e-mail no limite de 15 a 20 dias. Tá? E antes de passar ao Cícero, eu queria confirmar que quem quiser fazer perguntas durante a palestra, podem ficar à vontade de registrá-las pelo chat, pelo aberto ou privado diretamente para mim. Meu nome é Marcelo Bezerra, estou ali listado, e que no final eu vou repassar as perguntas ao Cícero, tá bom? Então, mais uma vez aí agradecendo a todos e a todas, uma excelente palestra para todos nós. Eu vou passar então ao Cícero para ele dar início, tá bom? Obrigado mais uma vez a todos. Cícero, está contigo. Valeu, obrigado Marcelo o início. Boa noite a todo mundo, sejam todos bem-vindos nessa palestra que a gente vai abordar. O tema principal é a ferramenta de projetos Energy Plus. Antes até de me apresentar e começar a falar um pouquinho sobre a palestra, se vocês pudessem compartilhar essa informação comigo aqui no chat, vocês podem responder se alguém já teve contato com a ferramenta, né, com a Energy Plus, se conhece a Energy Plus, se já participou de algum projeto que incluía a ferramenta, se já teve contato mesmo, já fez simulação pela Energy Plus, ou se não, nunca tive contato nenhum com a ferramenta. Aí vocês podem escrever ali no chat, que aí o Marcelo vai ficar de olho, aí ele me passa essas informações depois. Tá bom? Vamos dar início, eu vou compartilhar aqui minha tela com todos vocês. E aí, qualquer dúvida, como o Marcelo falou, vocês podem fazer essas dúvidas diretamente ali no chat. Marcelo, fique à vontade se você precisar me interromper. Estão com uma dúvida nesse ponto, ou então a gente deixa para o final. Fica a seu critério. Acho que a gente pode deixar para o final, mas se tiver uma coisa que se encaixe muito aí, eu te falo. É interessante ali que todo mundo está comentando, quer dizer, diversos já comentaram que não tem contato. A Juliane, desculpe, não é a Juliane, é porque correu aqui, eu acabei lendo. O Tiago Araújo que está falando que está estudando o Design Builder. Legal. Mas está todo mundo aqui ávido por te ouvir, porque nunca tive contato, é uma resposta corrente aqui. Deixa eu ver aqui, nunca utilizei, legal. Mas já visualizei alguns projetos. O Gustavo Guerreiro está comentando que já visualizou alguns projetos que se utilizaram do programa. Acho que é por aí. Dois comentaram contato e a maior parte já colocou aqui que não... o Tiago fala que já teve contato, mas tem alguns anos. Tá ótimo. Que bom. Beleza, então tem muita gente aí que nunca teve contato, alguns que já tiveram algum tipo de contato. O Marcelo comentou que alguém falou sobre o Design Builder, a gente vai comentar brevemente. A etapa que o Design Builder faz na simulação energética e como é que ele pode ser utilizado também, juntamente com o Energy Plus. Então vamos dar início, eu vou compartilhar minha tela aqui com todos vocês e aquela coisa. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, Marcelo, pergunta isso para o Cícero. Aí ele vai me falando aí sobre o chat, que eu vou estar com a minha tela aqui direto
com a palestra, tá? Todos enxergam? Tá dando para Tá ver certo? sim, Cícero. É só aquela Obrigado. botar ali no modo isso. Fechou. Show. Excelente. Foi? Então, beleza. Então, pessoal, como o Marcelo já tinha falado, esse é o tema da nossa palestra, né? Os benefícios do Energy Plus, ferramenta para projetos eficientes e sustentáveis. Eu sou o Cícero Lopes, para quem não, acho que a maioria não me conhece, eu sou Cícero Lopes, sou engenheiro mecânico, formado pela FRJ e também mestre em engenharia urbana pela UFRJ. Eu tenho uma empresa, eu sou sócio de uma empresa ESCO, né, que a gente chama, que é uma empresa de conservação de energia. A empresa que eu sou sócio é a Eden Tecnologia. Eu trabalho com simulação energética, que é a parte que o Energy Plus faz desde 2012. Então, já estou 8 anos aí nessa caminhada. Eu fui responsável por fazer a simulação energética para a certificação LEED do Museu do Amanhã. Eu estava trabalhando em uma outra empresa, mas eu fui responsável por essa simulação. Vamos dizer assim, o projeto provavelmente o mais conhecido entre vocês deve ser o Museu do Amanhã, mas fora isso, diversos outros projetos. E, basicamente, eu trabalho com estudo direcionado para eficiência térmica, energética e conforto térmico. Essas três primeiras partes, eficiência térmica, energética e conforto térmico, a gente pode utilizar o Energy Plus. Por isso que é importante mostrar que quase 100% dos estudos que eu realizo hoje em dia, eu utilizo essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês. Fora isso, também questão de energias renováveis, auditoria e elaboração de diagnóstico energético, é isso que a gente faz na empresa também. Mas essas três primeiras partes aqui que eu mostrei, estudo direcionado à eficiência térmica, energética e conforto térmico, é o Energy Plus. Então, como eu costumo até comentar aí, Marcelo, a gente comenta bastante sobre isso também, o Energy Plus é uma ferramenta que você pode começar a sua empresa com ela, você tem serviços e produtos que você pode ofertar somente com essa ferramenta. Então, eu trabalhava numa empresa, saí da empresa, assim que eu montei a Eden Tecnologia, juntamente com o meu sócio, inicialmente a gente trabalhou muito com simulação para outras empresas que pediam isso para a gente. Então, vamos dizer que os primeiros serviços que a gente fez foi tudo em função do Energy Plus, utilizando o Energy Plus. Então, com essa ferramenta você pode criar uma empresa sai a partir se você domina bem esse software. Então, acho que é importante a gente comentar sobre isso. Deixa eu só... Então, vamos lá. O Energy Plus, para quem não conhece, ele tem esse aqui, ó, o símbolo dele, né, o logo dele. Ele é um programa que foi desenvolvido e financiado pelo Departamento de Energia do governo americano. Ele é inteiramente gratuito, é só você entrar no site deles, que é energyplus.net, e baixar a versão mais atual que eles tiverem lá. Aí depende do sistema operacional que vocês tiverem, se é Windows, se é Mac, se é Linux, ele roda nesses três. E ele tem uma interface com programas de modelagem, porque o Energy Plus, eu costumo falar que ele tem uma cara feia. Ele é feio, é muito arquivo texto que a gente tem que adicionar nele. Então, até a parte da modelagem, quando a gente vai modelar uma edificação, a gente consegue fazer pelo Energy Plus. Só que a gente faz no Energy Plus a partir de modelagem, desenhando ponto a ponto de uma parede, todos os vértices certinho. Então, às vezes, é muito mais fácil a gente fazer uma modelagem. A modelagem em si da nossa edificação, nesses programas como o SketchUp e o Design Builder, que já foi comentado aqui, entre outros programas de modelagem que podem ser feitos também. O SketchUp eu comentei porque ele é um programa que tem a parte free, né? Você pode utilizar ele de graça. Então, com o SketchUp mais o Energy Plus, você vai estar trabalhando com só softwares de graça. Tem a parte que é a SketchUp Pro, que te dá mais liberdade para fazer mais coisas. E já o Design Builder, não. O Design Builder, se você entrar hoje no site dele, você vai baixar ele por 30 dias, de graça, com algumas coisas limitadas. E depois você tem que pagar ele ou anualmente, ou você compra uma versão dele, e aí ele é vendido em libras. Acho que a versão mais barata dele, se você comprar a perpétua dele, está em 3.000 libras, 2.500 libras.
por aí. Então, é um investimento um pouquinho mais caro, mas o SketchUp já tem umas versões um pouco mais baratas. Então, você pode fazer uma modelagem através do SketchUp e através do Design Builder e exportar esse modelo para o Energy Plus e lá dentro você trabalhar os dados da simulação energética em si, do conforto térmico, da simulação térmica, algo do tipo. Então, eu vou definir as etapas da simulação energética do Energy Plus e para a gente entender o que se trata. Eu estou falando muito aqui, ele faz simulação energética, ele faz a modelagem, tal, mas ainda não expliquei para vocês. Tá? Então, definindo as etapas, como é que começa? Para a gente fazer uma simulação energética, primeiro a gente tem que fazer a modelagem tridimensional daquele edifício que está em estudo, e aí eu vou apresentar quais são os estudos que a gente pode fazer a partir do Energy Plus. Primeiro vamos nos ater só às etapas, aí mais para frente eu explico isso. Então a gente faz uma modelagem 3D de um edifício, por exemplo, que vai ser construído. A gente quer saber como é que é o comportamento desse edifício durante um determinado período, por exemplo, as 8.760 horas, né? São os 365 dias vezes as 24 horas por dia. Então, primeiro a gente faz uma modelagem 3D daquele edifício, seja no Energy Plus, ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas dá para fazer, ou seja no outro software como o Energy Plus, como o Design Builder e o Google SketchUp, também que a gente vai falar. Depois da gente modelar ele tridimensionalmente, a gente começa a inserir os sistemas dessa edificação. Sejam eles os sistemas construtivos, como é que é a parede, o teto, o piso, as paredes internas, é argamassa com tijolo, não, é uma parede de container, então é de metal. Então a gente vai definir todos esses sistemas no software. E aí, dentro das zonas que a gente definir, a gente passa a inserir iluminação dentro daquela zona. Aí depende, tem 3 lâmpadas LED de 18 watts, aí você vai multiplicar, vai ver quantos watts vai ter naquele ambiente, naquela zona. Ou então você vai definir, talvez por metro quadrado, 10 watts por metro quadrado de iluminação. Isso tudo depende do projeto que você tiver. Então você vai inserir o sistema de iluminação, o sistema de ar-condicionado, um ar-condicionado tipo split, um ar-condicionado com uma central de água gelada. Isso aí você depende se você vai precisar colocar ar-condicionado ou não. Não, eu vou trabalhar com ventilação natural. Então eu vou inserir uma ventilação natural dentro da minha zona, não vai ter ar-condicionado, aí você não vai precisar inserir o ar-condicionado. E aí você começa a inserir as cargas dos equipamentos que estão dentro do seu ambiente, porque isso também vai influenciar na nossa simulação energética e na nossa simulação térmica também, porque os equipamentos eles emitem calor. Então, isso, se a gente tiver um ar-condicionado para vencer aquele calor, vai influenciar se eu tenho equipamento pequeno ou se eu não tenho equipamento nenhum. Por exemplo, eu estou numa sala com no break, essas coisas assim. A questão da ventilação natural, que eu já mencionei. Então, essas são as inserções dos sistemas que a gente coloca dentro do software. E aí a gente passa a definir o comportamento do usuário dentro daquele prédio, né? Então, se ele utiliza se ele é um prédio comercial, por exemplo, funciona de 8 da manhã às 20 horas da noite, tem tantas pessoas por metro quadrado ali, é um edifício de escritório, não, é um local que pode ser um auditório. Aí a gente define o comportamento do usuário, inserindo todas essas informações no próprio programa. Depois a gente define também o arquivo climático dele, então se ele vai ser muito diferente o comportamento dessa edificação. Se ele estiver aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, ou se ele estiver lá numa cidade no sul do país, se ele estiver numa cidade no norte, no nordeste do país, tudo isso vai influenciar na nossa simulação térmica e energética. Então, o arquivo climático é algo muito importante. E aí a gente define os dados de saída, né, que são os outputs, são as informações que a gente quer quando a gente rodar aquela simulação energética. Quais são os dados de saída? Eu quero saber qual é a temperatura interna daquele meu ambiente. Eu quero saber qual é o consumo de energia do meu prédio todo. Eu quero saber qual é o consumo com ar-condicionado, quero saber qual é o consumo com iluminação. A definição de cada uso final é uma enormidade, são centenas de dados de saída que a gente pode pedir. Fora isso, simulação, e ele faz a simulação das 8.760 horas anuais, como eu tinha falado,
que são são os 365 dias multiplicado pelas 24 horas. Então, não, eu tenho um prédio que ele funciona 24 horas por dia, por exemplo, um hospital, 24 horas por dia, 7 dias na semana, então ele vai estar a todo esse tempo sendo utilizado. Então, eu vou rodar a simulação para todas as horas do ano e tudo mais. Então, são essas etapas a serem cumpridas para a gente fazer a nossa simulação energética. Depois de simulado o nosso arquivo, aí passa a parte de análise dos resultados. E aí a gente passa a analisar os resultados e, por exemplo, comparar sistemas diferentes que a gente pode ter inserido. Por exemplo, a gente vai fazer uma análise. Eu troquei um determinado tipo de vidro que eu tinha colocado por outro. Eu tive um ganho energético, tive um ganho de eficiência com isso? Tive. Vale a pena eu colocar um vidro além do outro? Eu estou aqui na cidade do Rio de Janeiro, não estou querendo fazer uma construção a partir de alvenaria, como vou testar uma a partir de container. O que eu vou ter que fazer para melhorar o meu resultado? Aí simula um container e uma alvenaria, ver quais são os resultados. Eu vou ter que botar... Tudo isso a gente vai... eu quero simular 2 tipos de ar-condicionado diferentes. Então, a gente vai fazendo essas simulações e, no final, a gente vai fazendo uma análise comparativa desses resultados para poder apresentar uma análise desses resultados para o nosso cliente, porque ele está contratando a gente para a gente trazer soluções lá para o projeto dele. Tá? Então, são essas as etapas da simulação energética. Então, eu vou apresentar para vocês quais são os serviços ofertados a partir da simulação energética no Energy Plus que vocês podem oferecer para os seus clientes, né? Então, a primeira delas, o primeiro serviço que vocês podem ofertar são as análises de desempenho térmico e energético para atender as certificações. As certificações, vou falar a mais comum internacional, é a certificação LEED, né, que a gente vê aqui na frente, aqui em cima, e a brasileira que é conhecida é o PBE Edifica, que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem para edificações. Então, assim como a gente tem lá nos nossos aparelhos domésticos, aquele selinho de A, B, C, D, E, mostrando se é mais ou menos eficiente, a gente tem a mesma coisa com o Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é o PBE Edifica, né? Se um prédio vai submeter, eu quero que faça uma análise do meu prédio para saber se o meu prédio é eficiente termicamente. Então, a gente faz uma análise através do software Energy Plus, pode fazer por duas metodologias, seja no PBE, seja na metodologia prescritiva ou por simulação energética. Fazendo simulação energética, a gente utiliza o Energy Plus. Então, a gente vai fazer a comparação de um prédio de referência definido nos regulamentos técnicos, e aí a gente vai... existe um prédio de referência com a mesma volumetria do que eu vou fazer, com o sistema já definido, aqueles sistemas todos que a gente falou, e eu vou fazer a comparação com o meu edifício proposto, com esse edifício que todos os projetistas de ar-condicionado, de iluminação, de especiais, de elétrica, tudo mais, desenvolveram a arquitetura, desenvolveram esse projeto, aí eu vou colocar ele na simulação e comparar com aquele edifício de referência. Se ele tiver um determinado nível superior ao meu edifício de referência, ele é considerado A, ou B, ou C, ou D, e aí ele vai ter a certificação. Normalmente, alguém que está buscando uma certificação está querendo mostrar que o edifício dela é Procel A, né? Ele é o nível A de eficiência energética. Então, se ele não estiver alcançando, os projetistas vão conversar entre si, poxa, vamos melhorar aqui a parte do ar-condicionado, vamos melhorar alguma coisa na arquitetura, a iluminação, tem espaço que ainda a gente não está contemplando com LED, vamos colocar LED. Então, são algumas pontuações que a gente vai conseguir obter o nosso nível A, por exemplo, do PBE de FICO. E o LEED, a certificação LEED, que a gente tem aqui, tem quatro níveis de certificação, né? Uma que é só o LEED certificado, aí tem o Silver, o Gold e o Platino. Isso aqui a gente vai conseguindo pontuações. O LEED não é só sobre simulação energética, o LEED algumas pessoas devem ter ouvido falar aqui sobre o LEED, vocês podem até comentar no chat também, se vocês já ouviram falar sobre o PBE Edifica e sobre o LEED também, certificação LEED.
Então, o LEED não é só sobre a simulação energética, então tem vários outros, a parte de sustentabilidade, ele vê a sustentabilidade como um todo, não só a parte de energia. Porém, ele mostra, tem uma que se chama energia atmosfera, que a parte de simulação energética é a que pode prover mais pontos possíveis dentro da certificação LEED. Então, vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui, vamos dizer que é uma das mais importantes, porque é onde você pode sair de uma certificação, por exemplo, Silver, e conseguir conquistar uma certificação Gold por causa de pontos que você conseguiu dentro da simulação energética. Basicamente, a mesma coisa quando a gente vai fazer uma simulação no crédito de energia atmosfera, referenciado da simulação, a gente vai construir um edifício de referência baseado também no regulamento técnico, que nesse caso é a ASHRAE. Então, a gente faz um edifício de referência, mesma coisa, com a volumetria igual do nosso edifício que a gente está construindo, porém os sistemas diferentes com essas definições que já temos dentro da ASHRAE. E aí a gente compara com o nosso edifício proposto. Dependendo do percentual que a gente consiga atingir de uma eficiência maior, né, de quilowatt-hora, vamos dizer, de economia em relação ao nosso edifício de referência, a gente vai atingindo determinada pontuação. 2 pontos, 3, 4, 5, 6, vai subindo quanto mais eficiente eu for em relação ao meu edifício de referência. Tá? Então, esse é um tipo de serviço que pode ser ofertado utilizando essa ferramenta, a Energy Plus. Outro que pode ser ofertado é bem parecido, mas em vez de ser exclusivamente, eu tenho um cliente que quer fazer uma edificação e ele quer testar diversos sistemas para ele poder fazer, por exemplo, uma análise de payback. Poxa, vale a pena eu investir, como eu já tinha falado antes, num vidro mais caro, mas que tem uma eficiência térmica melhor? Vale ou não vale? Vou fazer uma simulação, poxa, você está gastando, sei lá, R$50, R$100, R$150 no metro quadrado desse vidro, só que ao longo do tempo, isso em 2, 3 anos, você vai acabar se pagando, você vai continuar naquela edificação ali durante muito tempo, então, poxa, vale a pena? Vale. Tem como... quero ver se colocando brise, por exemplo, vai ter uma entrada menor de calor dentro do meu ambiente, ali nas minhas janelas, e com isso o meu ar-condicionado vai trabalhar menos, eu vou gastar menos energia com ar-condicionado e isso vai justificar eu colocar brise no meu projeto, sim ou não. Então, em cima dos projetos de arquitetura tem muita coisa que a gente pode fazer, muita coisa que a gente pode comparar. Então, esse é um outro serviço que pode ser ofertado também, você ajudar o seu cliente na hora da tomada de decisão. Essa é uma ferramenta para tomada de decisão que a gente pode fazer, a gente vai simular, vai sair o resultado e a gente vai falar, vale a pena? Não, não vale a pena. Eu tenho um ar-condicionado que ele tem um determinado coeficiente de performance, vou comparar com outro, a longo tempo ele vai se pagar, não vai se pagar? Não, poxa, não está se pagando, eu utilizo muito pouco esse ar-condicionado, posso colocar uma eficiência menor, porque eu utilizo ele só 4 horas por dia, e não são nem todos os dias, aí o valor dele não se justifica. Isso tudo a gente vai fazer a simulação, vai pedir esses relatórios de saída, né, para o programa, ele vai passar para a gente vai analisar esses dados, mastigar e passar para o nosso cliente. Outro tipo de serviço ofertado é o cálculo de cargas térmicas para projetos de ar-condicionado. Cícero, eu sou arquiteto, o que seria isso? Me explica. Você é engenheiro mecânico, você pode falar. Todo projeto de ar-condicionado, antes de você fazer, para você poder dimensionar todos os componentes do seu projeto de ar-condicionado, você tem que rodar um cálculo de carga térmica. O que é isso? Basicamente falando, você a carga térmica vai te dizer quanto de calor você precisa retirar daquele ambiente. No nosso caso, aqui no Brasil, a maioria dos nossos projetos de ar-condicionado são para resfriamento, né? Se tivesse para aquecimento, serve da mesma maneira. A gente vai fazer uma simulação, levando em consideração, como eu falei, o arquivo climático daquele local. Estou aqui no Rio de Janeiro, tem arquivos climáticos aqui do Santos Dumont ou do Galeão, normalmente são dos aeroportos. Então, a gente faz uma simulação e vê, tal ambiente precisa... todo mundo já conhece mais essa metodologia, essa unidade de medida que é o BTU, né? BTU por hora. Precisa de 12 mil BTUs por hora. Então, precisa de 60 mil BTUs aqui, 36. A gente faz uma simulação e essas informações
a gente consegue através também da simulação energética. Então, às vezes, pensando assim para um projeto de arquitetura, você tá fazendo um projeto de arquitetura para um determinado cliente, aí ele, poxa, você sabe qual ar-condicionado eu posso utilizar aqui nesse quarto, por exemplo, um residencial nesse quarto, nessa sala, tudo mais. Você, através do Energy Plus, você já pode dar uma ajuda para ele. Ó, fiz uma simulação aqui e vi que você precisa aqui de um ar-condicionado de 24.000 BTUs. Então, é um a mais que você pode oferecer para o seu cliente. Eu acho que isso é muito importante hoje em dia, que tem muita concorrência. Às vezes vai ser um a mais que você vai poder passar para o seu cliente. Olha, se você vai fechar o projeto comigo aqui, eu consigo fazer um dimensionamento mínimo aqui dos ar-condicionados para poder passar para você. Isso é residencial. Fora isso, a gente busca aí um engenheiro mecânico para poder fazer o cálculo de carga térmica e fazer tudo certinho também para poder elaborar o projeto. Mas coisas assim mais práticas você conseguir pelo Energy Plus. E para ajudar os engenheiros mecânicos também faz um cálculo de carga térmica completo, pode fazer isso aqui, é só a pessoa ter noção para poder fazer. Então atende tanto os engenheiros, arquitetos, quanto isso não tem problema. Dá uma destrinchada melhor aí no cálculo de carga térmica, não deixa algo muito... deixar algo mais palpável para todo mundo poder trabalhar. Então, mais um serviço ofertado utilizando essa ferramenta é a simulação de conforto térmico, né? Então, vamos dizer que você tem um cliente que ele quer saber se as pessoas que estão utilizando aquele ambiente que ele vai, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu vou até mostrar esse exemplo aqui, mas é um museu. Eu tenho uma área de museu, que é uma área de transição. As pessoas que vão ficar ali dentro vão ficar pouco tempo, mas eu quero saber se as pessoas que vão estar ali em transição, elas vão estar confortáveis termicamente, mesmo se eu não colocar um ar-condicionado naquele ambiente. Então, você faz uma simulação. Eu tenho uma faculdade em algum local que não é tão quente, mas não é tão frio também. Vamos ver se eu posso não usar ar-condicionado. Vamos fazer um estudo de conforto térmico para ver se a maior parte do tempo as pessoas ficam confortáveis termicamente dentro daquele ambiente. Então, você define lá, acredito que 20% de pessoas insatisfeitas dentro daquele ambiente é um número bom para trabalhar, porque é muito difícil você agradar todo mundo, mesmo com o ar-condicionado ligado. Tem o pessoal que reclama quando está 23 graus, tem o pessoal que reclama quando está 18, então não fica naquela briga. Então, se eu entender que 20% das pessoas que estão ocupando aquele ambiente estão confortáveis termicamente, está ótimo para mim. Então, é mais um serviço que o Energy Plus pode ofertar. Ele faz a simulação de conforto térmico e vai te dizer a quantidade de pessoas insatisfeitas a partir de métodos matemáticos, quantas pessoas estão insatisfeitas dentro daquele ambiente ali, em quantas horas naquelas 8.760 horas. Então, é algo bem bacana e interessante também. Então, para exemplificar para vocês como a gente pode... Eu falei aqui quais aplicações que o Energy Plus pode ter, porém aqui eu vou apresentar para vocês estudos de casos reais, estudos de casos que eu fiz, de todos esses que eu apresentei, né? Tanto LEED como projetos projeto de arquitetura para melhorar o desempenho térmico, né? Conforto térmico, projetos diagnósticos energéticos, tudo isso eu vou mostrar alguns estudos de caso para apresentar para vocês e para vocês verem realmente como que essa ferramenta pode ser aplicada, tá? Então, a primeira de todas que eu vou mostrar para vocês, como eu já tinha falado lá no início, eu vou dar um exemplo da certificação LEED. E como eu falei, na certificação de LEED tem essa quantidade de categorias, né? Então, como eu falei, a simulação energética ela vai ser inserida aqui dentro da categoria de energia e atmosfera e ela vai atender um pré-requisito, que é o desempenho mínimo de energia da categoria de energia e atmosfera. Então, como eu falei, a gente vai comparar um edifício de referência com um edifício proposto, mesmo a modelagem tridimensional, porém, os sistemas serão diferentes entre eles, porque um é definido pela ASHRAE e o outro vai ser definido pelo seu projeto. E aí, se ele apresentar o desempenho mínimo de energia, a gente atinge esse pré-requisito. E fora isso, para a gente ganhar a pontuação,
Primeiro você tem que atingir o pré-requisito de desempenho mínimo. Depois você passa a ganhar os pontos no LEED. Então, primeiro a gente atingiu o pré-requisito de desempenho mínimo de energia e aí depois, estou com 2, 3, 4, 5, 10, 20% acima, com uma eficiência energética acima do meu outro, em comparação com outro prédio. Tenho 20% de redução, por exemplo, de energia em relação. Então, quantos pontos eu consigo? Aí a gente vai ver lá no crédito de otimização do desempenho energético, que também faz parte dessa categoria de energia atmosfera, como eu deixei envolto aqui em vermelho. Como eu falei, no PBE Edifica, basta você fazer a simulação energética. Aqui na certificação LEED, ela faz parte de uma categoria. A gente não tem tempo para falar aqui sobre todas as categorias do LEED, mas a gente está focando mais na parte do Energy Plus, tá? Então, como eu falei, são modelados 2 edifícios para que haja comparação entre os resultados. O edifício proposto conforme o projeto que a gente recebe, o projeto de dissuasão, da arquitetura, de iluminação, ar-condicionado. Ar-condicionado envolve também exaustão mecânica, porque se tiver exaustão vai ter um equipamento lá que a gente vai ter que inserir na nossa simulação. Se tiver aquecimento de água também, elétrica, esquadrias, fontes renováveis, um projeto de sistema fotovoltaico, alguma coisa assim. Então, nosso edifício proposto vai ser conforme projetado por esses projetistas e nosso edifício de referência, como eu já tinha comentado, ele segue conforme o apêndice G da ASHRAE 90.1/2010. E lá, na ASHRAE, estão definidos todos os sistemas da norma, né? Então, como é que a gente define o nosso edifício de referência? Não é só assim, não, está definido só um tipo. Não, a gente primeiro tem que identificar o tipo do edifício. O meu lá proposto já está definido. Então, pela definição dele, eu sei se é um prédio de escritório, se é um museu, se é um shopping, uma indústria, etc. Aí a gente primeiro identifica qual é o tipo da edificação. Depois, a gente vê qual é a dimensão dessa edificação. Porque se a gente tivesse um prédio baixo, um prédio pequeno, de 2, 3 andares, ele vai ter um determinado tipo de sistema, diferente de um prédio de 20, 30 andares, acima de 10 andares, acima de 5 andares, já é um prédio que pode ter um sistema, por exemplo, uma central de água gelada, no ar-condicionado, tem coisas diferentes. Então, a gente vê a dimensão da edificação também para poder definir esse nosso edifício de referência, né? Então, a quantidade de andares, metragem quadrada, tudo isso vai influenciar também. Definindo o edifício de referência ainda, a gente identifica em qual zona bioclimática ele está. E o que isso vai influenciar? Poxa, se eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu estou numa determinada zona bioclimática, é muito diferente de quem está fazendo um projeto nos Estados Unidos em determinada zona bioclimática de lá. Então, os tipos de sistemas também os tipos de sistemas e as energias utilizadas nessa edificação podem variar por causa disso. Então, temos que definir isso também. E logo depois a gente vai definir, através de todas essas definições que a gente pegou, a gente vai definir o sistema de ar-condicionado, o AVAC, né, que é aquecimento, ventilação e ar-condicionado, iluminação, sistema de água e todo o sistema construtivo. Então, o estudo de caso eu vou mostrar para vocês aqui, bem breve, só para mostrar. Eu fiz todos esses. Eu defini meu edifício de referência. Então, é um prédio comercial, vocês podem ver aqui, na esquerda, ele foi modelado no Design Builder. Eu não modelei no Energy Plus, que é muito mais rápido você modelar no Design Builder, foi o que eu utilizei. Então, é um edifício aqui, Open Office, né? Todos os andares eles são andares tipos, fora o andar térreo, que é o andar ali tem a recepção e tudo mais, e depois os demais andares são como esse que está nessa planta aqui na direita, que são as zonas térmicas definidas. Tá? Então, como eu tinha falado, é um edifício de escritório de 20 andares na cidade do Rio de Janeiro. Então, depois de eu ter feito o meu edifício de referência e ter feito o meu edifício proposto, colocado todos os sistemas construtivos e tudo mais, a gente, sendo bem básico, apresentando um quadrinho final, que depois da simulação chegaram essas informações. Então, a gente tem aqui a primeira coluna definindo os usos finais de energia, o sistema de ar-condicionado, o sistema de iluminação,
os equipamentos que estão dentro daquele ambiente e o total. Vocês podem ver que os equipamentos são iguais, eles realmente têm que ser iguais, porque os equipamentos que vão estar no edifício de referência vão ser os mesmos que vão estar no edifício proposto. O que vai mudar para a gente, acho que define diferente iluminação e sistema de ar-condicionado também, e eu vou modelar o mais eficiente possível que esteja dentro da minha proposta, do meu projeto, e aí eu vou fazer a comparação entre eles. Então, essa segunda coluna aqui, que é o consumo anual do prédio de referência, que é o prédio que foi definido lá pela ASHRAE, pelo apêndice G da ASHRAE, e a terceira coluna é o consumo anual do prédio proposto, que foi feito pelos projetistas. Então, só no sistema de ar-condicionado, fazendo a comparação de um com o outro, anualmente eu ia chegar numa economia de aproximadamente 316 mil kWh, o que dá uma economia em comparação com o meu consumo anual de referência de 33,77%. Meu sistema de iluminação, ele chegou com uma economia anual de aproximadamente 65 mil kWh, que deu uma economia total de 9,8%, aproximadamente 10% no sistema de iluminação. Equipamentos não teve qualquer variação, porque eles são modelados iguais mesmo, é pedido isso tanto a ASHRAE fala isso, modelar igual. E aí, no total, a gente chegou aqui com uma economia anual, anualmente, uma economia, comparando o meu sistema proposto, com o meu prédio proposto com o meu prédio referente, de 381.333 kWh. E isso dá uma economia total de 16,43%. Comparando o consumo total do meu prédio de referência de 2.320.483 kWh, comparado com 1.939.150 kWh, dando uma economia total que eu já tinha mencionado, e essa economia corresponde a 16,43%. Esse é um projeto real que aconteceu. E aí, como ele atingiu o desempenho mínimo de energia, que ele é mais eficiente que o outro, depois a gente procura quais são os pontos que ele pode ofertar, né, no LEED, né? Então, a gente foi aqui, procurou, ele era uma nova construção, então esse NC que está escrito aqui em cima, ele era uma nova construção, tendo 16%, ele chega a 6 pontos. Então, eu estou dando mais 6 pontos. Às vezes, como eu falei, eu posso estar ali no limiar de conseguir mudar de certificação, o LEED tem 4 tipos de certificação, eu podendo, por causa desses 6 pontos, eu posso ter saído de uma certificação prata para uma gold, né, para uma ouro. Então, o LEED a gente vai conseguindo pontinhos por todos os créditos, mas esse é o que pode dar mais resultado em um só crédito, né? Então, vocês podem ver aqui que pode chegar até 18 pontos. Chegando um prédio com novas construções, chegando a 50% em comparação ao nosso edifício de referência, a gente pode chegar a 18 pontos. Isso é muito bom. Depois de falar sobre esse estudo de caso do LEED, vamos falar agora sobre conforto térmico. Então, a busca pelo conforto térmico fez com que os usuários e projetistas adequassem as edificações de acordo com o clima. Então, eu não posso chegar lá, por exemplo, aqui, como a gente está colocando, na Antártica, e colocar uma casinha de madeira e achar que eu vou estar lá dentro confortável termicamente. Não, eu tenho que aumentar a minha inércia térmica, fazer com que o calor gerado ali dentro, ele fique ali dentro, né? E para a gente ficar mais confortável termicamente. Mesma coisa em outros tipos que mora, que você tem o seu escritório, qualquer coisa assim, vidro do teto ao chão, entrando calor a todo tempo, transformando aquele lugar numa estufa, ar-condicionado ligado o tempo todo para tentar vencer aquela carga térmica. Então, a gente tenta buscar o conforto térmico das pessoas que tem lá dentro, e aí a humanidade foi evoluindo para que a gente conseguisse isso, para a gente ficar confortável termicamente dentro das residências, dentro do trabalho e tudo mais. E isso a gente consegue fazer pelo Energy Plus, fazendo avaliações de sistemas construtivos diferentes, né? Para a gente avaliar o conforto térmico das pessoas lá dentro, aumentando a área de fenestração, diminuindo, isso tudo a gente consegue fazer pelo software.
Então, o conforto térmico é um estudo que visa analisar e estabelecer as condições necessárias para avaliação e concepção de um ambiente térmico adequado às atividades e ocupações humanas. Segundo a ASHRAE 55, né, ele define o conforto térmico como uma condição da mente que expressa a satisfação com o ambiente térmico. Se você está satisfeito de estar naquele ambiente ali. Sua mente falou, você tá bem aí, não está precisando nem de ar-condicionado, não está precisando nem de um casaco, você está termicamente, mentalmente satisfeito com aquele ambiente que você está. Essa é a definição de conforto térmico. Então, quais são as variáveis que influenciam no meu conforto térmico? Então, é a taxa metabólica, então vai depender muito da atividade que eu estou exercendo. Se eu estou num lugar sentado ou praticando uma atividade física, vamos dizer, numa academia, se eu estou sentado ou se eu estou correndo numa esteira, isso vai influenciar no meu conforto térmico. Provavelmente, eu correndo, vou suar muito mais e não vou atingir o conforto térmico necessário, né? Desejado, na verdade. A resistência térmica das roupas, né, que é a unidade de medida que a gente chama de CLO, que é definido em metro quadrado por graus Celsius por watts. Isso aí, o que significa? Se eu estou num ambiente só com uma camiseta e uma calça, ou então estou com um terno, o terno ou um casaco ele vai ter uma resistência térmica da roupa maior. Então, se eu estiver num ambiente que eu precise de uma roupa mais quente para me aquecer, tudo bem, mas se eu estou num ambiente aqui, vou dar mais uma vez o exemplo do Rio de Janeiro, no verão, advogado sofre bastante transitando pelo centro do Rio, de paletó, de terno, gravata, né? Com certeza eles não estão na mesma situação de conforto térmico que uma pessoa que está ali caminhando de blusa e bermuda, por exemplo. Outra coisa que vai influenciar bastante o conforto térmico é a temperatura do ar. Se está a 30 graus ou está a 24 graus, isso vai influenciar também. Temperatura radiante média tem a ver com a temperatura dos objetos, algo mais específico. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente poderia falar também. E velocidade relativa do ar. Se você está por isso muita gente às vezes assim, só liga o ventilador porque dá uma sensação de um conforto térmico melhor só de você ter uma velocidade maior. Mesma coisa quando você está num lugar frio, começa a ventar muito, isso influencia para piorar, né? Para você não ter o conforto térmico. Então, é outra variável que também influencia. Então, as premissas de cálculo devem ser estabelecidas. Quando você vai falar isso com o seu cliente, o que você quer, vamos estabelecer algumas premissas de cálculo aqui para a gente poder definir o que a gente acha aceitável e o que a gente não acha aceitável dentro de um conforto térmico. Então, por exemplo, o percentual desejado de pessoas satisfeitas dentro daquele ambiente. Então, vamos dizer assim, aquilo que eu tinha falado, é muito difícil a gente atingir 100% de pessoas satisfeitas, mesmo com o ar-condicionado ligado. Então, a gente vai definir que 80% das pessoas dentro daquele meio ambiente, elas todas estão satisfeitas, aquele meio ambiente está cumprindo com o que eu quero apresentar dentro do meu projeto. Então, aí outra coisa que a gente vai estabelecer é o horário de ocupação daquela edificação. Então, se ela é ocupada de 8 às 18 horas, se ela é ocupada só no período noturno, se ela é ocupada só no período da manhã, isso também vai influenciar nos nossos resultados. E aí a gente define os cenários possíveis. Vamos simular uma determinada zona primeiro com um projeto que você me entregou. Aí depois vamos tentar colocar um eco-roof aqui em cima para diminuir a troca de calor, a entrada de calor pelo teto, que eu estou vendo que tem muito, pelos meus cálculos eu vi isso. Não, vamos colocar uma ventilação cruzada dentro do nosso ambiente, que isso vai melhorar a minha situação de conforto térmico aqui nesse ambiente que é mais quente. Diversos cenários possíveis, a gente define esse cenário com o cliente e faz a nossa simulação. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui de um projeto real também que aconteceu. Nesse estudo, a gente definiu os cenários. O primeiro cenário é o projeto de referência, conforme desenvolvido pelos arquitetos, sem nenhum componente de sombreamento nas fachadas e sem dispositivos de ventilação. Não foi a concepção do projeto foi sem nenhum tipo de sombreamento na fachada e sem dispositivo de ventilação. A gente fez, se eu não me engano, 7 cenários possíveis, aqui apresentando só 2. Tá? Um foi o projeto de referência, e aí um dos projetos propostos com as modificações testadas era colocando venezianas
para ventilação natural permanente, somente no segundo pavimento, vegetação do tipo ERA nas fachadas norte, isso tudo a gente coloca dentro da nossa simulação, e brise somente nas esquadrias da área de circulação. Só nas áreas de circulação ali a gente colocou brise e aí a gente fez essa simulação. Então, à esquerda tem aquele cenário 1 e à direita tem o nosso cenário 2. A gente definiu aquela questão de 80% das pessoas satisfeitas, já está ótimo, tá? Com essas simulações que a gente fez, por exemplo, aqui para a gente dar uma olhada. Então, na nossa esquerda aqui, esse era um museu, tá? Então a gente fez simulação em 5 zonas diferentes. Então, a azulzinha, a azul clara é no térreo, uma exposição temporária, então as pessoas ali não ficam muito tempo. A vermelha é a reserva técnica, então não tem pessoas dentro daquele ambiente, tem uma ou duas pessoas que ficam controlando ali, então a gente tem uma reserva técnica. Tem uma parte de tesouraria, que é uma parte administrativa, que é o amarelo, o verdinho é a exposição, outra área de exposição, e o azul é o laboratório de museologia, que também tem muito poucas pessoas transitando. Então, a gente, quando se comparou, fez a simulação dentro de uma hora de para buscar as horas de conforto térmico que a gente definiu nas premissas com o cliente acima de 80%, no ano inteiro, nos ambientes reserva técnica, tesouraria e laboratório de museologia, a gente chegou aí perto de 57%, 52%, 58%, quase chegando a 60% de conforto térmico, quantidade de horas naquele ano inteiro com conforto térmico. E nos ambientes de exposição temporária e de exposição, que tem mais pessoas ali transitando, que com essas pessoas transitando tem mais calor ali naquele ambiente, a gente chegou a 30% mais ou menos de quantidade de horas que as pessoas se sentiram confortáveis termicamente. Então, a gente vê que tem uma influência pela transição, pela quantidade de pessoas dentro daquele ambiente, é uma coisa que está influenciando aí negativamente a nossa quantidade de horas com conforto térmico. E aí, no nosso cenário 2, a gente vê que não modificou, bem pouquinho, 57,15, a outra 57,35, essa vermelhinha, nossa reserva técnica, mudou muito pouco a quantidade de horários, né, de horas de conforto térmico, né, com essas modificações que a gente propôs, mas, por exemplo, na nossa área de terra e exposição, a gente saltou ali de 30% para 41% com essas novas modificações propostas. A própria terra e exposição temporária não teve aí um ganho de 1%, e no outro ganho de 11%. A gente apresenta isso para o cliente, vê se ele acha aceitável, vale a pena a gente fazer esse investimento nessas novas coisas que estamos propondo ou não. Não. A definir que abaixo de 50%, se eu não consigo atingir o conforto térmico, aí eu vou partir para um ar-condicionado, eu vou colocar um ar-condicionado no meu ambiente. É uma saída. Ou então, não, vou fracionar isso, em vez de ser no ano inteiro, quero fracionar nas estações. Quero avaliar como é que essas horas de conforto só no verão, como é que só no inverno, só no outono, só na primavera, e aí faz o estudo fracionado e vê que, não, quando chegar no verão eu vou ter que atender esses ambientes com ar-condicionado, por exemplo. Vamos entender que essas horas de conforto, quando eu não consegui atingir, foi só no verão. Então, poxa, posso fazer algo pontual só para isso. Então, isso tudo a gente simula, faz essas avaliações junto com o cliente, vai apresentando e vai tentando achar soluções, tá? Então, esse é o nosso conforto térmico. E agora vamos fazer um exemplo para ser aplicado num projeto de arquitetura. Mais um estudo de caso que a gente vai apresentar. Quando tomar uma água aqui, senão a boca fica seca. Então, lá, o projeto de arquitetura, a gente tem essa aí é uma edificação multifamiliar projetada a partir de container, tá? Ele tem 4 andares, esse lado branquinho aqui da direita, vocês podem ver os 4 andares, o outro tem 3, né? São 7 módulos de container aqui nessa comparação aqui, nesse prédio, né, que a gente fez. São 2 apartamentos por módulo. Eu vou mostrar a planta para ficar mais claro isso para vocês. E por apartamento, cada apartamento tem 2 quartos, mais uma sala e cozinha e mais um banheiro. Cada apartamento tem 44,5 metros quadrados.
E aí a gente fez uma simulação com 4 casos distintos, mudando somente os sistemas construtivos desse meu container, colocando, comparando ele com... Eu vou mostrar aqui os casos e fica mais claro para todo mundo. Então, vamos lá. No caso 1, foi considerado um container sem qualquer tipo de revestimento em suas fachadas. Então, ele, metálico lá, aquela fotinha ali, ela ficou transformada no Design Builder, né? nessa modelagem aqui. Então, todo ele metálico, sem qualquer tipo de revestimento em suas fachadas. Então, a gente vê aqui o resultado. Iluminação e equipamentos não muda. A única coisa que vai alterar aqui vai ser o consumo com ar-condicionado, porque a pessoa não desliga um equipamento, esse equipamento eletrônico, computador, qualquer coisa do tipo, televisão, se está mais calor ou menos calor. A gente definiu que equipamentos e iluminação vão ser sempre ligados, normalmente, e o que vai variar vai ser o ar-condicionado, se ele vai funcionar mais tempo ou menos tempo, isso vai ser definido pela quantidade de calor que vai estar naquele ambiente. Então, chegou lá à noite, numa desses quartos aqui, ligou o ar-condicionado, e aí, se eu tenho uma temperatura mais alta, porque entrou mais calor dentro daquele meu ambiente, o meu ar-condicionado vai ficar mais tempo ligado, então ele vai ter um consumo maior comparado que se ele tivesse entrado menos calor dentro daquele ambiente. Então, o que vai alterar vai ser a quantidade de ar-condicionado, o consumo do ar-condicionado, né? Então, o consumo anual total dessa edificação como um todo, são 7 módulos, né? 2 apartamentos módulos, então daqueles 14 apartamentos, cada um tem 2 quartos, então daqueles 28 quartos dentro dessa edificação, o consumo total, as salas também estão inclusas e tudo mais, o consumo total anual deu 18.821 kWh. Aí, no caso 2, a gente fez uma modificação. Então, no caso 2, foi considerado um container revestido parcialmente com material isolante térmico nas fachadas norte e oeste, que são as fachadas que recebem mais insolação aqui no caso do Rio de Janeiro, nessa latitude e longitude que a gente se encontra. Então, nas fachadas norte e oeste, a gente colocou um isolante térmico nas fachadas. E aí a gente vê um acréscimo no nosso consumo. Mas, poxa, Cícero, eu coloquei um isolante térmico, como é que cresceu essa temperatura? Como é que cresceu o meu consumo? Lá no final a gente vai falar sobre isso. E no caso 3 foi considerado container na sua forma bruta, porém a gente pintou ele todo de branco. E além de pintar ele todo de branco, a gente ainda colocou a fachada norte e oeste uma fachada ventilada. O que é isso? A gente colocou um anteparo antes de começar o container propriamente dito, um anteparo de, se eu não me engano, aí foram 30 centímetros de distância para primeiro o sol bater nele e aí nesse anteparo ele é aberto, correr um ar para conseguir tirar aquele calor dali e ele acabar não passando para dentro do container diretamente. Então, além disso, a gente pintou ele todo de branco, que também ajuda a não absorver tanto calor para dentro do ambiente. E aí a gente já viu que ficou o nosso melhor consumo. Também ficou 18 mil, mas ficou abaixo. Acho que o outro tinha dado 18.821 kWh e esse deu 18.293 kWh. Já é o nosso melhor caso até então. E no nosso caso 4, foi considerado uma construção de alvenaria típica e difundida nas práticas de mercado de engenharia civil para moradias. Então a gente colocou no final de tudo a mesma volumetria, só que mudou os sistemas construtivos, colocando no caso 4 a questão de uma construção tipo alvenaria. E aqui no final a gente vê os nossos resultados alcançados, tá? Então, o melhor caso foi o caso 3, que nessa segunda coluna, que a primeira coluna está definindo os casos, na segunda coluna está o consumo de energia anual, e o caso 3 é o menor, e a economia, comparado ao pior caso, a gente chega aqui a quase 40%, né, 36,87%, comparado ao caso da alvenaria. Então, é bastante significativo. E a diferença entre o caso 1 e o caso 3 é um pouquinho acima de 1%. Então, a gente apresentaria, vale a pena então colocar essa fachada ventilada ou não?
E aí a gente começa a fazer as análises. Chegou, cuspiu lá e você falava, poxa, eu esperava que o caso 2 fosse o melhor, porque eu botei um isolante térmico. Mas aí a gente tem que entender. Como eu falei lá no início, é multifamiliar, é uma edificação multifamiliar, e foi definido lá como premissa que as pessoas chegavam na parte de noite, entravam só dentro daquele ambiente, a partir de noite, quando ficavam trabalhando, chegavam, ligavam o ar e iam dormir. E aí, o que isso ocasionou no final? Quanto maior a inércia térmica, mais demora para entrar o calor dentro daquele ambiente. Então, aquele sol que estava batendo lá 3, 4, 2, de meio-dia ali até as 4 horas da tarde, quanto maior a inércia térmica, então quer dizer, quanto mais isolante térmico a gente colocar, a construção feita de alvenaria tem uma inércia térmica muito maior, o isolante térmico também, aquele calor que estava batendo naquela fachada ali demorava mais a entrar e acabava entrando no período noturno, quando ele estava em casa e ligava o ar-condicionado. E o container, por ser de metal, né, o metal troca calor muito fácil. Então, provavelmente, à tarde, aquele ambiente ali estava com a temperatura quase igual, se não for pior, do que a temperatura externa, porque o metal troca calor muito rápido. Mas também, quando chega à noite, ele dissipa esse calor muito rápido. Então, quando você tem um isolante térmico dentro do seu ambiente, ele acaba segurando aquele calor ali. Então, aconteceu isso no caso 2 e no caso 4. E por isso, por causa do aumento da inércia térmica, a gente teve um consumo maior nesses casos, tanto no caso 2 quanto no caso 4, sendo no caso 4 muito pior, né? Em relação à nossa... Se você for ver, a gente compara só o caso 2 com o caso 4, mesmo assim o caso 2 consegue 25%, maior que 25%, a economia já conseguida, né? Alcançada. Então, nesse caso, com essa aplicação, sendo uma edificação multifamiliar, que as pessoas só chegavam à noite, só utilizavam ar-condicionado naquele momento, só ficavam ali à noite, foi melhor você colocar o container aí só com pintado de branco, com uma fachada ventilada em norte-oeste. Isso melhorou, muito melhor do que o nosso caso 4. Porém, se a gente fizesse uma outra aplicação, esse mesmo edifício é um edifício de escritórios, o container seria a melhor solução? Talvez o ambiente ali na parte da tarde, quando todo mundo estivesse lá, a temperatura ficasse muito maior, o ar-condicionado trabalharia muito mais. Aí a gente teria que fazer um outro tipo de análise, um outro tipo de estudo. Tá? E mais um exemplo que eu vou apresentar é em relação à utilização do EnergiPlus, pensando na eficiência energética. Como eu falei, eu trabalho numa empresa, eu sou sócio de uma empresa que é a empresa de conservação de energia, então a gente faz muitos projetos de eficiência energética e aí a gente utiliza o EnergiPlus também nesses casos. Então, qual o cenário que a gente chegou lá? Existia um hospital público, como alguns hospitais públicos, nem tinha um projeto de ar-condicionado, nunca foi realizado um cálculo de carga térmica ali, eles fizeram lá uma licitação e receberam 40 equipamentos de janela de 21 mil BTUs, e é isso. E eles começaram a pegar e instalaram em todo e qualquer tipo de ambiente, seja ele pequeno, grande, mais ou menos. Pegaram, abriram lá a parte para colocar e inseriram no ar-condicionado de janela, não viram se ele tinha um bom coeficiente de performance, não viram se aquele ambiente precisava ou não daquela quantidade daquela capacidade daquela máquina. E aí a gente foi convidado para poder fazer esse projeto de eficiência energética e a primeira coisa que a gente perguntou, vocês têm cálculo de carga térmica? Tem algum projeto de ar-condicionado? Não, não tem. Então vamos rodar o cálculo de carga térmica aqui para ver se realmente esses ambientes que estão com esses equipamentos de 21 mil BTUs, se isso é o necessário, se precisa disso e tudo mais. Então a gente focou nos ambientes que utilizavam ar-condicionado mais de 12 horas por dia. Todos os dias, mais de 12 horas por dia, porque a gente ia conseguir uma eficiência maior e acabar tendo um payback, fazendo uma substituição desses equipamentos por novos equipamentos, só com consumo. A gente foi primeiro fazer o estudo para ver se valia a pena. Então, a gente focou nas enfermarias, na parte da tomografia. A tomografia ficava ligada 24 horas, porque o tomógrafo precisa ficar numa determinada temperatura. O laboratório é a mesma coisa. Centro cirúrgico e UTIs.
Então, esses eram os ambientes que ficavam mais de 2 horas por dia, alguns deles 24 horas ligados. Então, quando a gente chegou lá e somou aquela quantidade de equipamentos, eu não lembro se eram 40, eu acho que foi perto disso, né? A gente viu que tinha sido instalado a carga, a quantidade, a capacidade de ar-condicionado instalado naqueles ambientes que a gente estava estudando era 818 mil BTUs por hora, né? A capacidade total, somando todos aqueles ar-condicionados. E aí a gente colocou no analisador de energia e fez os cálculos também, chegou que em um ano aqueles equipamentos de ar-condicionado todos estavam consumindo 308.620 kWh. Tá? Esse era o cenário que a gente encontrou. E aí o que a gente fez? Através do Energia Plus, a gente fez o cálculo de carga térmica e viu que, em vez daqueles 818 mil BTUs que eles tinham instalado, na verdade, a capacidade total todos aqueles ambientes estudados, ele precisava somente de 530 mil BTUs. Ora, eu estou colocando BTU para vocês entenderem que é o mais usual, né? Todo mundo tem um equipamento em casa e sabe, ou então no trabalho. Então, uma redução imensa, né? Se a gente for colocar... só pensar aqui na redução da capacidade, vocês podem ver aqui embaixo, de 35,2% só em capacidade. Então, é aquela mesma coisa. Compraram algo muito grande do que precisava em determinados ambientes. Eu lembro que tinha um ambiente de 10 metros quadrados com ar-condicionado de 21 BTUs. É muita coisa. Isso é completamente desnecessário, que foram trocados, por exemplo, por ar-condicionado de 9.000 BTUs, equipamentos inverter, enfim, com coeficiente de performance muito melhor do que esse equipamento de janela. Mas depois de que eles foram instalados, a energia consumida, a gente fez lá a medição, tudo certinho, porque além de a gente ter reduzido a capacidade, se a gente só tivesse reduzido a capacidade e colocado mesmo um equipamento similar, a gente já teria uma redução de energia drástica. Porém, a gente ainda colocou equipamentos com coeficiente de performance melhor. E aí a gente chegou com uma energia economizada no final de um ano de 182.960 kWh. Isso aí representa aproximadamente 60% de redução só na troca desses equipamentos, o que se justificava pelo preço investido, porque esses equipamentos em média duram aí 10 anos, então, se eu não me engano, em 3 anos eles já se pagavam isso, não, até menos, 2 anos e pouco, alguma coisa assim, e o resto iria como benefício para ele. Então, mais uma maneira que o Energy Plus funciona, né? Mais uma maneira de você utilizar essa ferramenta. Bom, mostrando todos esses exemplos, apresentando para vocês essa ferramenta. Agora, Marcelo, posso falar? Você quer falar sobre o curso que a gente está apresentando aqui? Fique à vontade. A gente pode, de repente, passar para as perguntas, mas se quiser já dar uma primeira palavra e depois a gente segue. Tá bom. Só uma primeira palavra, aproveitando aqui. A gente já está na nossa segunda turma, a gente vai ter amanhã, termina a nossa última aula, né, do nosso primeiro curso de treinamento Energy Plus, 9.3, esse é o título do curso, Introdução à Simulação Energética. Aqui a gente vai terminar a nossa primeira turma, os feedbacks que a gente tem recebido são muito bons, e a gente vai abrir nossa segunda turma agora. Vai começar dia 11 de agosto e termina dia 10 de setembro. Toda terça e quinta, são 10 horas, são 10 aulas, e cada aula com 2 horas. Então, é um evento, ele é feito online. Então, nessa turma, para vocês terem ideia, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente do Pará, tem gente de Brasília, tem gente do Rio de Janeiro. É uma turma bem espalhada pelo Brasil, então isso foi uma coisa muito bacana desse evento ser online, desse curso estar sendo online. Para mim tem sido uma experiência muito boa. E só para vocês saberem, esse é o curso, e agora vamos passar para as perguntas. Marcelo, fica à vontade para fazer as perguntas aí e eu ver se eu consigo ajudar o pessoal. Ótimo. Só um segundo, abrindo aqui o arquivo. Vamos lá. A primeira pergunta é sobre interoperabilidade entre o programa e outros softwares, quer dizer, que trabalham com o conceito BIM.
como Revit, por exemplo? Essa é a pergunta. Fizeram até a mesma pergunta, uma pergunta parecida que foi feita no curso, na outra palestra que a gente fez também. Existem já alguns softwares, né, do Revit, BIM, que eles fazem uma simulação em segundo plano através do Energy Plus. Eu nunca testei, eu nunca utilizei, então não tenho como responder isso para vocês. Mas eu sei que já existe e assim acontece a mesma coisa com, por exemplo, com o Design Builder que a gente já comentou aqui. O próprio Design Builder, ele utiliza, quando eu falo, eu faço a modelagem no Design Builder e exporto esse modelo para o Energy Plus e a partir de lá eu só utilizo, vamos dizer, a modelagem dele e fico inserindo as informações para a simulação energética no Energy Plus, isso também pode ser feito pelo próprio Design Builder, só que ele é um pouco mais limitado com o Energy Plus. Mas você também consegue fazer uma simulação completa e ter resultados no Design Builder, só que ele não é tão completo quanto o Energy Plus. Então, eu prefiro muito mais fazer a modelagem no Design Builder e trabalhar as informações pelo Energy Plus. Tá ótimo. Na verdade, essa primeira pergunta foi da Ana Karina. Eu acho que é da Ana Karina, porque eu acho que é um acrônimo ali que ela fez com o nome dela. Tá. Outra pergunta é a seguinte: deve-se considerar os edifícios ao redor da edificação para se fazer análise? Aí a pergunta é complementada com um comentário, porque outros edifícios podem atrapalhar a passagem de luz e ventilação natural. Exatamente. Então, a pergunta sobre... Exatamente. Enfim, fica à vontade, está contigo. Exatamente, perfeitamente. Tá. E, por exemplo, nessas simulações, nessas primeiras que eu falei, nas certificações, eles pedem para você fazer o prédio sem qualquer interferência externa, né? Mas ele, por exemplo, no LEED, ele pede para você, por exemplo, no edifício de referência, você fazer a simulação em 4 orientações: 0, 90 graus, 180, 270. Você roda a simulação do referência e o seu proposto não. Mas quando você vai utilizar isso no dia a dia, quando você vai fazer uma simulação para um cliente, como a gente estava mostrando aqui na questão da arquitetura, um projeto de arquitetura, então essas coisas vão influenciar, sem dúvida nenhuma. Então, é bom você construir ali, não precisa modelar bonitinho o prédio do lado, mas você constrói ali mais ou menos um quadrado, né, um retângulo, o que seja, para poder simular essa questão do sombreamento, porque isso vai influenciar no nosso consumo de energia, nosso consumo do ar-condicionado, como a gente já falou bastante. Se tiver um prédio ali, tinha um prédio, se não tivesse o prédio ao lado, ia ter, vamos dizer, o sol da tarde o dia inteiro. Então, ele teria um consumo diferente do que ele tem tendo aquele sombreamento. Então, essas coisas devem ser consideradas, sim, dependendo da aplicação. Isso aí você acaba conversando com o seu próprio cliente para definir isso, quando não é essas, por exemplo, essas certificações que já têm coisas definidas. Tá, só um segundo que eu estou só copiando aqui mais uma. Só um segundo. Essa última foi do Gustavo. Vamos lá. Só um segundo, Cícero. Tem uma aqui vai me respondendo aí se também... Isso. Foi claro também, né? Senão, não entendi. Uhum. Ana Carolina, ela pergunta se no caso de um edifício multifamiliar, qual seria o caso mais adequado, considerando que além da eficiência energética tem o custo da construção, entre outros. Desculpa, Marcelo, não te ouvi, que ficou meio quebrado aqui para mim. Não, você também congelou. No caso do edifício multifamiliar, de um edifício residencial multifamiliar, qual seria o caso mais adequado? Considerando que além da eficiência energética há o custo da construção. Considerando além da eficiência energética, mais o custo da construção. Isso aí como eu falo, não existe receita de bolo. A gente tem que sempre fazer análise, porque, como eu falei, aquele ali era uma análise específica para um projeto habitacional na cidade do Rio de Janeiro, aproveitando que é uma cidade portuária, a gente pode utilizar o container, e aí
era um projeto todo pensado na sustentabilidade do local. A gente tem que estudar exatamente cada local que a gente vai entrar. Então, não existe uma formulazinha pronta, né, uma receita de bolo que a gente fala, tem que ser dessa maneira ou tem que ser de outra maneira. No próprio Energy Plus, a gente pensando na parte energética, como é algo multidisciplinar, você pode também saber aquela questão, é muito mais barato construir dessa forma do que de outra forma. Então, eu vou simular as duas e vou ver se acaba tendo um payback, acaba se pagando esse tipo de construção que eu estou propondo em detrimento da outra. Então, isso tudo a gente pode ser feito essa análise. Mas, como eu falei, não existe uma formulazinha perfeita para edificação multifamiliar, faça assim do que de outra maneira, porque a gente vai depender sempre de em qual contexto aquela edificação vai estar inserida. Então, na simulação, você vai pegar e você vai simular diversas maneiras diferentes para chegar no resultado final e que seja o que o seu cliente queira o melhor possível. Basicamente é isso. Tá, perfeito. Tem outra pergunta aqui do Gustavo também, Gustavo Guerreiro. Ele pergunta se o programa analisa a variação dos ventos que chegam nos andares inferiores e nos de cima dos edifícios. Sim, faz essa diferenciação, porque vai sempre depender do arquivo climático, né? E o arquivo climático vai levar tudo isso em consideração. O arquivo climático leva tudo isso em consideração. E se você pensar que os andares mais de baixo, né, mais perto do solo, ele não, normalmente ele tem uma ventilação muito menor, a velocidade do vento é muito menor em comparação aos andares mais altos. Quando você fizer uma simulação, esse pode ser um dos relatórios de saída que você pode pedir para a simulação. Saber, por exemplo, qual é a velocidade do ar saindo por uma determinada fenestração ou dentro daquele ambiente. Isso na simulação você pede e você pode entregar essa informação para o seu cliente, caso ele queira, ou caso você ache isso importante dentro da sua análise da simulação. Perfeito. Pessoal, só trazer o seguinte, para o certificado, que obviamente é muito bom tê-los aqui, tê-las e tê-los, mas é só importante vocês saberem que para o certificado, além de colocar o nome, né, vocês têm que ter se inscrito, tá? Então, fiquem atentos a isso, para vocês poderem desfrutar do máximo aí da palestra, que além, obviamente, para muitos serve como currículo, atividade complementar. Peço desculpas também aqui para Aquiles, que agora que eu vi que não é um acrônimo nem nada, é o seu nome. Tá? Porque tem uma primeira pessoa que tem as iniciais parecidas. Tem duas perguntas por enquanto aqui, além das que eu já te passei, Cícero. A primeira é quanto tempo leva em média uma simulação? Então, a simulação ela vai depender da quantidade de objetos, né, do tamanho da edificação. Tem simulação que é uma simulação muito rápida, que pode demorar aí segundos, minutos. Mas aí vai depender da quantidade de objetos que você coloca, quantidade de zonas, quantidade de pavimentos, qual o tamanho dessas zonas, quantidade de horas que você está simulando. Tudo isso vai influenciar. Então, eu já fiz simulações que demoraram 8 horas. Vai depender também da capacidade do computador da pessoa e outras variáveis, né? Mas se eu tivesse falado assim, em média, um edifício comum aí de 5 a 10 andares, mais ou menos assim, com mais de 60 a 100 zonas, assim, ele deve demorar em torno de 1, 2 horas, mas pode ser muito mais rápido, pode ser 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos, vai sempre depender da quantidade de objetos que a gente insere dentro da simulação. Perfeito. O Leonardo, ele pergunta, quando você fala que coloca material de isolamento térmico, o programa tem uma biblioteca de materiais? Então, quando você baixa o Energy Plus, uma das pastas que você baixa junto uma pasta chamada Example Files, né? São os arquivos exemplo. E lá tem alguns objetos que definem uma livraria não, né? Uma biblioteca de materiais para você definir. Porém, isso você também encontra em literatura, se você não encontrar lá,
normalmente eu até procuro na NBR, aonde tiver, para a gente colocar as informações necessárias. Normalmente é densidade, calor específico, agora de cabeça não estou lembrando o resto, absorção. Então você insere essas informações que tem disponível aí. Na internet é fácil você achar também, não tem muito problema para achar essas informações. Tá. Entraram aqui mais duas perguntas. A primeira é qual tipo de arquivo é usado na importação? Na importação de um software para o outro? Aham. Provavelmente deve ser isso. O arquivo utilizado, o arquivo EnergyPlus é o arquivo IDF, essa é a definição dele, né? Ponto .idf, assim como, por exemplo, como tem o Word, que é ponto .doc, ele é o ponto .idf. Quando você está fazendo a modelagem no EnergyPlus, no Design Builder, por exemplo, ou no SketchUp, e você quer exportar o arquivo, você seleciona aquele arquivo que você está trabalhando, seja do Design Builder ou do SketchUp, e aí você tem na barra de ferramentas lá, exportar arquivo, e ele já exporta direto para o tipo .idf, que é do tipo do EnergyPlus. Tá. Tem uma pergunta relacionada à questão da interface gráfica. Se teria alguma gratuita ou somente pagas como Design Builder? O SketchUp tem uma parte que ele é gratuito, que é um pouco mais limitado, mas é gratuito. E o próprio EnergyPlus, ele também faz a modelagem um pouquinho mais chata. Nesse curso eu acho muito importante saber modelar para EnergyPlus, porque às vezes nessas exportações podem vir algum errinho, alguma coisa assim que você tem que saber mexer, que você tem que saber alterar. Então, quando aparecer isso na sua simulação, você poder ir lá nos objetos referentes os sistemas construtivos e poder fazer essas alterações. Então, eu sei que no SketchUp tem uma parte que é de graça, pode ser feito por lá, utilizar isso do SketchUp junto com o EnergyPlus. Então tem essa saída aí, freeware. Tá, perfeito. Tem uma pergunta, mas acho que é a última pergunta aqui, aguardando se entra mais alguma, mas pergunta a respeito da questão da análise financeira, né? Para ver a viabilidade da implantação das estratégias, visando eficiência energética, visando redução de consumo. Então, se há também essa análise financeira. Essa análise financeira, quando você, por exemplo, você vai fazer uma análise energética lá, você também vai, por exemplo, inserir a parte da tarifação. Aqui por exemplo, lugares residenciais, a gente só é tarifado na energia que você consome. Aí, dependendo se você recebe em alta tensão, né, A4, B3, essas coisas todas assim, essa diferença, aí tem uns que são diferenciados na questão de ponta e fora ponta. Então, a gente vai inserir todas essas informações e no final da simulação vai aparecer a nossa eficiência, não só a eficiência térmica, mas também vai dar o nosso valor lá. O seu consumo foi de 1 milhão no ano em conta de energia, em comparação com o outro que é de 900 mil. Eu tenho uma economia de 100 mil reais, então se eu fizer, aí isso aí você vai fazer análise. Eu coloquei, aquele exemplo que eu dei, eu coloquei um tipo de vidro que ele custava R$50 um metro quadrado a mais em comparação com o outro, sendo que eu tenho 100 mil de redução, eu vejo a quantidade de metro quadrado, multiplico tudo mais e vejo em quanto tempo tem aquele payback, se vale a pena, se não vale a pena. Essa questão aí, ele vai dar o resultado de saída para a gente, ele vai apresentar os outputs e a gente vai trabalhar para poder fazer essa análise financeira, a gente mesmo faria. Perfeito. Acho que fechamos, Cícero. Acho que está tudo respondido. É importante, pessoal, todos presentes, enfim, todos e todas presentes, que não precisa ser aluno da PUC para receber o certificado, e basta colocar o nome lá no final, de preferência no aberto, mas o pessoal consegue pegar pela gravação, independente de estar direcionado a mim, a questão do registro. Eu acho que é muito importante passar para vocês que essa é a próxima edição do curso. Nós, enfim, como está dito ali no nome, introdução, a gente pretende também depois estar lançando a evolução, a segunda etapa do curso, quer dizer, um aprofundamento. Temos diversos outros cursos na área de arquitetura, tá? Então,
muito importante. Enfim, acho que o foco e a atenção de todos é uma ferramenta gratuita, como o Cícero disse, com diversos atributos que permite uma nova geração de serviços, e diversos de vocês que estão aí na graduação, enfim, é uma ferramenta super importante para o futuro, e a gente vai precisar de eficiência em todos os termos, e eficiência energética, né? Quer dizer, a gente raciocina com uma conta hoje, a conta futura com certeza vai ser elevada. Então, Cícero, acho que agradecer a todos, passar aí a palavra para você poder dar uma boa noite aí para todos e todas, e mais uma vez excelente que vocês vieram, divulguem, enfim, nós temos algumas palestras sempre realizado eventos gratuitos, tanto aqui na CCE, como também em breve teremos também novidades no DAO, no nosso DAO. Tá? Agradecer mais uma vez a todos e todas, e Cícero, fica contigo aí a Valeu, palavra Marcelo. final aí com todos e o convite aí para o nosso curso, né? Exatamente. Primeiro, antes de tudo, agradecer a presença de cada um de vocês. Para mim, mais uma vez, é muito gratificante falar sobre essa ferramenta e poder apresentar para vocês e chamar vocês não só para o curso, mas que vocês utilizem essa ferramenta também, que, como eu já falei, a partir dela você pode criar uma empresa e monetizar e passar, ou ela pode ser um diferencial seu dentro do mercado. Eu acho que ela é bastante completa, e fica mais uma vez meu muito obrigado pela presença de todo mundo. Boa noite, como eu falei, data de 11 de agosto até 10 de setembro, todas as terças e quintas, são 10 aulas, 2 horas de aula, começando às 19h30 até as 21h30, todas as terças e quinta-feiras. Muito obrigado e espero ver vocês no curso. Quem puder se Boa noite, pessoal. Obrigado Boa noite aí. a todo mundo. Obrigado, Felgas. Obrigado a todo mundo.